Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre Jesus, a verdade que liberta, no Evangelho de João. Estamos na nossa segunda lição, Testemunhos sobre Jesus. Já vimos o primeiro testemunho, que é de João Batista. Hoje nós vamos ver o testemunho de André, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 a 42, que diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então nós vamos ver o que André está dizendo sobre Jesus. O que ele quer falar, o que ele quer apontar a respeito de Jesus quando diz: achamos o Messias. André era um evangelista nato. O que é ser um evangelista nato? Então nós vamos ver no verso 40 a verso 41 que diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Por que André era um evangelista nato? Por que disso? Evangelista é aquele que leva boas novas, que prega a palavra de Deus. Ou seja, ele, quando ouviu o testemunho de João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André deixou de ser discípulo de João Batista e foi seguir a Cristo. E quando ele vai seguir a Jesus Cristo, ele encontra o seu irmão Simão Pedro. E ele vai e fala para Simão, ele prega para Simão: achamos o Messias. Ele estava levando as boas novas para seu irmão e levou o seu irmão até Jesus. Então, o evangelista é aquele que leva as boas novas, que prega o evangelho. O evangelho significa boas novas. Qual é essa boa nova? Achamos o Messias. E isso aponta para Jesus. O seu testemunho, o testemunho de André, impactou a vida de Pedro. No verso 42 diz assim: E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer a Pedro. Por que impactou a vida de Pedro? Porque quando Jesus olha para Pedro, ele vê o que Deus poderia fazer na vida de Simão. Ou seja, André testemunha que achamos o Messias. E quem o acha o Messias, encontra-se com o Salvador e se torna uma testemunha dele. E através do testemunho de André, Jesus transformou a vida de Simão. Simão agora passa a ser também uma das testemunhas de Jesus. E é interessante que nós vamos estudar mais lá para frente. Jesus diz para Pedro: Olha, agora você vai ser pescador de homens. Irmãos, pescador de homens quer dizer que através do testemunho de Pedro, Pedro iria buscar muitos homens para ser também testemunhas a respeito de Jesus Cristo. Qual é o significado da palavra Messias? André diz: achamos o Messias. O que ele quer dizer isso? E você vai falar para mim assim: mas ele fala ali, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Mas há algo que podemos acrescentar mais a respeito da palavra Messias. Ou seja, Messias é uma palavra hebraica que significa ungido. Na língua grega, Messias é Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Então, quando André diz: achamos o Messias, ele quer dizer: achamos o ungido de Deus. Achamos aquele que foi enviado por Deus.
para trabalhar, para transformar, para libertar a vida do povo. Então, quando ele diz, achamos o Messias, Israel, desde os tempos antigos, esperava o Messias. E também nos tempos de Jesus, aguardava pelo Messias, o libertador de Israel. E é triste saber que muitos judeus ainda esperam o Messias. Não reconheceram a Cristo como Messias, como ungido de Deus. A profecia que eles esperam está em Isaías 61:3, que diz: essa profecia que Israel espera ser cumprida e foi, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Israel, desde o Velho Testamento até nos tempos de Jesus, esperava o cumprimento desta profecia. E ela se cumpriu. Só que muitos judeus ainda não entenderam que essa profecia se cumpriu. E quando que ela se cumpriu? Em Lucas capítulo 4, verso 17 e 21, Jesus diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus, ele diz, esta profecia se cumpriu, eu sou o ungido de Deus. Então, nós vamos ver o papel do Messias. Qual é o papel do Messias? Jesus veio como ungido de Deus para pregar, curar e libertar e consolar os pecadores. Ele é o enviado de Deus que veio para libertar o seu povo e estabelecer o seu reino, ser o verdadeiro Senhor e Salvador de todos os que nele crêem. Então Jesus Cristo, ele veio para ser realmente o Messias, o ungido de Deus, para libertar o povo da escravidão do pecado, para curar o povo da consequência do pecado. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, para consolar aqueles que choram por justiça, a pôr uma coroa, uma veste de louvor e de adoração, tirando a veste do pecado e colocando a veste de santificação para o louvor e para a glória do Senhor em todos os momentos. Então, o que nós aprendemos com o testemunho de André? André, o seu testemunho impactou a vida do seu irmão Simão Pedro, o significado da palavra Messias, o ungido de Deus. Vimos a profecia, Isaías 61:3, e o cumprimento da profecia e o papel do Messias ser Senhor e Salvador do seu povo. Que possamos ter Cristo como o ungido de Deus sobre a nossa vida, para nos curar, para nos libertar e para transformar toda a nossa vida e a vida da nossa família, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós. Manifesta a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas e que possamos descansar na vida, Senhor Deus, a nossa vida nas mãos do Senhor, e que o Senhor possa trabalhar no nosso coração para entender e compreender a tua palavra
e ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Que ele seja realmente o ungido do Senhor em nossa vida. E esta unção venha proclamar sobre nós a cura e a libertação de toda a enfermidade espiritual e também física. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém.